Olá, alunos, bom dia. O nosso assunto de hoje é sobre as mudanças do estado físico. Na mudança de estado físico, nós vamos observar o que é variação de temperatura. E nessas temperaturas, vamos observar que ela vai estar o quê? Numa agitação das partículas da matéria, aonde vai ocorrer o que? Sempre uma troca de energia térmica. E já o calor vai ser essa energia transferida o quê? Entre dois corpos. E o estado físico depende de temperatura, onde vai estar fornecendo calor ou retirando energia térmica. No estado físico da matéria, nós vamos ter a presença dos átomos. O que são os átomos mesmo? São aqueles elementos lá na tabela periódica. E um conjunto de átomos vai gerar o quê? As moléculas. E pelo modelo de Dalton, vamos observar aqui como exemplo a molécula da água, onde nós vamos ter o quê? Dois átomos de hidrogênios e um átomo de oxigênio. E a união desses átomos vai gerar o quê? A molécula da água, H2O. E aqui o nosso belíssimo copo de água com nossas moléculas de água. E na mudança do estado físico, nós estamos bem tranquilos em relação a isso, porque nós já conhecemos as principais. Quais são? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Aqui os seus respectivos exemplos. E o que acontece em relação às moléculas? As moléculas, ela vai ter, no estado sólido, elas vão estar o quê? Mais comprimidas, mais compactas, mais unidas entre si. E no estado líquido, elas vão estar o quê? Mais separadas. E no estado gasoso, vão estar o quê? Bem mais dispersas. E aqui tem o nosso modelo dinâmico para melhor compreensão. Nessa mudança do estado físico, não vamos parar somente no estado sólido, líquido e gasoso, vamos conhecer mais alguns outros processos que podem ocorrer. Né? Então, daqui da esquerda para a direita, nós vamos observar o quê? Vai ter o quê? Um ganho de temperatura. E nessa mudança da direita para a esquerda, nós vamos ter o quê? Uma diminuição dessa temperatura. Então, vamos lá? Na mudança do estado sólido para o líquido, vai ser o quê? A fusão, que é justamente o quê? Aonde vai ocorrer um derretimento, uma mudança. Né? Exemplos nós vamos ter o quê? Ferro, gelo, propriamente dito. E na mudança do estado líquido para o estado gasoso, nós vamos ter o quê? A vaporização. Essa vaporização, ela pode ser observada de duas maneiras, da evaporação e da ebulição. A evaporação vai ser um processo que é mais lento dessa evaporação. E nós temos exemplo o quê? Dos oceanos, dos rios, do lago, de acordo com a temperatura, o aquecimento, essas gotículas de água vai o quê? Começar a subir em forma de vapor. E já a ebulição, ela precisa o quê? Ser estimulada, como exemplo, forma de calor. Tudo bem? E o outro exemplo que nós temos aqui, direto do estado sólido para o estado gasoso, nós temos a sublimação, tá ok? E o grande exemplo desse aí, a gente tem o que? O gelo seco, né? Que ele sai direto do estado sólido para o estado gasoso. Então, agora vamos ver a perda de energia. Do gasoso para o líquido, nós vamos ter o quê? A condensação ou a liquefação. Tudo bem? Esse exemplo a gente consegue observar quando está muito friozinho, né? Quando a gente respira e sai aquelas gotículas de água, isso, aquele vaporzinho, ou então quando a gente vai tomar banho, né? No chuveiro quente, quando a gente vê o espelho, está todo o quê? Cheio de gotículazinhas. Vamos para o próximo? Do estado líquido para o estado sólido, qual vai ser esse processo? A solidificação, né? Então, nós tínhamos um produto líquido que passou a ser sólido. Então, por exemplo, aqui a gente tem o quê? Próprio a água para fazer o gelo do tereré, né? A gente coloca a garrafa na geladeira no estado líquido e para o tereré, né, a gente precisa o quê? Dessa água bem o quê? Com gelo. E do estado gasoso para o estado sólido direto, nós vamos ter o quê? A sublimação inversa, ou nós também chamamos de ressublimação. Isso a gente tem o quê? O granizo, como exemplo. Na mudança do estado que ocorre o aumento de temperatura, vamos pegar aqui alguns exemplos. Na fusão,
o chocolate, né, aquela barra de chocolate, né, que quando a gente derrete, fica essa coisa maravilhosa aí. A evaporação, como eu comentei com vocês, né, um processo lento, a roupa na corda, ela vai estar tirando aquela roupa molhada e aos poucos vai evaporar e a roupa fica seca. A ebulição precisa já de um estímulo, né? Nós temos aqui a água para fazer um belíssimo café. E a sublimação, que é direto o quê? Do estado sólido para o gasoso. Nós temos exemplo também aqui, a naftalina. E agora o inverso da diminuição de temperatura, nós temos a condensação. Outro exemplo aqui, ó, a garrafa, nela que a gente tira dela bem gelada da geladeira e coloca em cima da mesa para tomar. Então a gente vê aquele suorzinho. E o exemplo do frio, que eu já havia comentado, na solidificação, quando a gente tem o estado líquido para o sólido, né? Então aqui nosso belíssimo gelo para refrescar os nossos sucos. E a ressublimação, nós temos um outro exemplo aqui, que seria o quê? As geadas. E nessa temperatura, nós vamos ter o ponto de fusão, que é justamente o quê? Quando ocorre essa mudança, né? Essa mudança do sólido para o líquido, eles vão ter um ponto de temperatura que justamente vai ocorrer esse processo. E nós também temos a sigla o quê? De PF. E o ponto de ebulição, que também vai ser o quê? Do estado líquido para o gasoso. Então, a gente vai ver o quê? Que isso também tem uma determinada temperatura para cada substância, para cada reação. Ela não é fixa, tá? Nem uma, nem a outra. Então, esses são que as mudanças do estado físico da água. E gostaria de desejar a vocês um bom estudo e até a próxima aula, ok?